chamar a atenção para a saúde mental, e eu convidei Danilo Cruz, né, nosso amigo, que é psicólogo da Clínica Numi, é escritor, é palestrante, é servidor público, para conversar com a gente, voltar ao nosso programa sobre o fanatismo e os riscos para a saúde mental. Boa tarde, Danilo. Bem-vindo de volta à Voz das Mulheres. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, ouvintes. Uma maravilha estar aqui novamente, trazendo contribuições sobre a questão da saúde mental, que é um assunto que nos toca a todos, que é tão importante para as nossas vidas. É isso. E repetindo, reafirmando, né, o nosso tema, hoje a gente vai falar sobre o fanatismo, né, como ele afeta a saúde mental. Danilo, quando uma pessoa... eu até na abertura do programa falei, né, que às vezes é um grito mais acalorado de gol, um discurso político, um discurso religioso exagerado, e tais situações fazem parte, né, do cotidiano da gente, mas há um limite aceitável dentro desse universo. Quando a pessoa acha, né, que existe uma resposta para tudo, né, você já começa a conversar, a pessoa já tem uma resposta, como minha avó dizia, na ponta da língua, mas não no sentido de saber, no sentido de convicção única. E aí também não aceita, né, a opinião do outro, não respeita outros pontos de vista, são bem rígidos. Isso pode ser definido como fanatismo, e o que está por trás disso? Na verdade, Márcia, o termo fanatismo é um termo oriundo do latim. Você pode falar um pouquinho mais alto? Posso sim. Tá ótimo. O termo fanatismo, na verdade, é oriundo do latim, que vem da palavra fanum, que em latim significa templo. Ou seja, o fanático era aquele que dedicava completamente sua vida ao templo, ou seja, à sua religião. E em grego tem uma outra palavra que era usada como sinônimo dessa, que era a questão do entusiasmos. Interessante, né? Porque a gente trouxe para o português como entusiasmo como sendo uma coisa boa. Entusiasmo acabou tendo essa perspectiva mais positiva da palavra, na verdade, né? Sim. Enquanto que a palavra fanatismo não tem essa perspectiva tão boa. É interessante porque a lógica da palavra é como se a pessoa estivesse sendo inspirada ou impregnada por uma presença divina, né? E a palavra entusiasmo vem do entusiasmo, que significa ser inspirado por Deus. É exatamente a mesma perspectiva. Só que, quando a gente fala em fanatismo hoje, a gente está falando de uma exaltação cega, uma exaltação perigosa, frequentemente irracional, de algo que a gente gosta de maneira ardente, de maneira muito intensa. E isso é realmente uma coisa preocupante, né? Esse estado de fervor excessivo, irracional, persistente por algum tema específico, por alguma coisa que nos mobilize, pode ser de natureza religiosa, de natureza política, mas é uma coisa que é importante a gente perceber também, que isso é extremamente frequente em personalidades paranoides, ou seja, pessoas que têm transtorno mental, que deliram, que realmente acreditam piamente em verdades que não são observáveis, e aí isso mostra que essa paixão, essa adesão apaixonada a uma causa pode sim se avizinhar desse delírio. E aí é que mora o perigo. Porque muito frequentemente o fanatismo vem acompanhado com agressividade, com preconceito, intolerância, uma estreiteza mental, uma unilateralidade de pensamento. É como se a pessoa tivesse um monoideísmo, uma ideia única, e fica reverberando naquela ideia, que acaba abrindo ela para uma credulidade, né? Ela acredita piamente em alguma coisa que não é partilhado socialmente, as pessoas não percebem da mesma forma, e essa extrema credulidade pode trazer muitos problemas, exemplo de ódio pelo diferente, pelo diverso, pela alteridade, né? E aí isso pode levar também ao individualismo e uma demora muito prolongada
de uma circunstância, de uma fase específica da vida que a pessoa não consegue se desvencilhar. Ela fica apegada àquele tema e aquilo ali acaba sendo o sol através do qual, né, ao redor do qual ela está ali fazendo a sua translação o tempo inteiro. E isso é bem problemático. Bem problemático. Danilo, você disse que as pessoas com personalidade paranoia é frequente, né? Quer dizer, mas o fanatismo não é uma doença, né? Mas pode comprometer a saúde mental, pode se transformar em um distúrbio psiquiátrico. Pode sim. Pode. E é interessante porque é curioso ver, eu vejo isso na clínica, eu vejo inclusive alguns filósofos falando a respeito disso. Tem um filósofo que eu acho interessante chamado George Santayana, que ele diz que fanatismo, na verdade, é quando você redobra seu esforço, quando, na verdade, você perdeu seu alvo. Ou seja, você está tentando compensar alguma coisa. É o que está por trás disso, né? Isso, entende? Tem alguma coisa ali que você está tentando compensar. Então, isso acaba sendo, sim, um fator patogênico. Existe uma possibilidade daquilo ali causar um problema sério, porque a pessoa fica numa atitude de defesa constante por conta dessa forma apaixonada e extrema de viver a sua vida, nessa busca que essa pessoa tem de querer estabelecer a sua verdade como sendo a única. E isso gera sofrimento, não só na própria pessoa, porque muito frequentemente isso nasce de um sofrimento do qual ela sequer tem consciência, é muito comum isso acontecer, e também gera muito sofrimento nas pessoas que convivem com essa pessoa. É extremamente angustiante você ver uma pessoa que você quer bem com uma visão unilateral sobre a vida, com uma visão estreita e intolerante com relação à convivência com os diferentes. Então, gera sofrimento e, nesse sentido, isso é patogênico, entende? Isso gera uma dificuldade de convivência. Isso é patológico por conta disso. Danilo, existe, né? Eu acho que existe, mas vou lhe perguntar. Um comportamento padrão das pessoas fanáticas, né? E como ele pode ser detectado? Assim? Porque, às vezes, você pode... Eu não sei. Tem pessoas que você já demonstram isso de uma forma clara, mas outros nem tanto. A gente vê que existem inúmeros tipos de fanatismo. É bom a gente primeiro deixar isso delineado para poder a gente tentar entender quais são os padrões que a gente pode perceber. Mas, assim, primeiro que a gente sabe que existem padrões de fanatismo baseado no consumo. Por exemplo, a pessoa que a palavra fã é interessante, né? Eu sou fã de Djavan, ou eu sou fã do Bahia, ou eu sou fã do esporte, do surf, sei lá, alguma coisa assim. Fã, a palavra fã vem de fanático. É daí que surge a palavra fã. Né? Mas óbvio que tem um limitezinho entre ser fanático e ser uma pessoa que admira, que acha legal, que gosta, que é bem diferente. Mas existe sim o fanatismo por consumo, que é no caso, por exemplo, uma pessoa que é fanática por um artista e se desespera, se vir na televisão, meu Deus do céu, chega, chora, é assim angustiante, aí não tem mais espaço na vida para outros assuntos, só tem aquele assunto, aí já é fanatismo, né? Sim. Aí existe também o fanatismo étnico, o fanatismo da supremacia racial, por lazer, fanatismo patriótico, nacionalístico, fanatismo político, ideológico, fanatismo religioso, que talvez seja o mais comum, que a gente geralmente chama de fundamentalismo religioso, né? E o fanatismo por esportes também, isso também existe. Sim. Né? Como, por exemplo, lá na Inglaterra tem os hooligans, né? Que as pessoas são fanáticas e aí acabam se envolvendo em brigas, é terrível. Então, sabendo dessa variedade, a gente vai poder perceber que existem alguns comportamentos. E aí, quando a pessoa começa a apresentar isso, né? Aquelas coisas que eu falei agora há pouco, né? Agressividade,
preconceitos, uma estreiteza mental, uma debilidade em termos de assuntos. Ela só sabe falar sobre aquele assunto, ela só tem, o repertório dela é basicamente aquele assunto. Às vezes existe uma extrema credulidade, a pessoa acredita até em conto da carochinha quando falam a respeito daquele assunto que ela gosta, e aí ela é muito crédula, né? E um ódio sistemático a quem não pensa igual, um sistema de valores que é bem subjetivo, que às vezes a pessoa inclusive relativiza as circunstâncias éticas para fazer caber na sua visão, naquela visão específica que é bem estreita, um individualismo extremo e uma demora excessivamente prolongada dentro de uma época, de uma circunstância, de uma situação na vida dela. É justamente isso que é o reflexo do apego. São os comportamentos que a gente espera da situação de fanatismo. E como existe também, enquanto você falava, eu pensava, né, identificava algumas pessoas. Fanatismo por trabalho. Pessoas Sim. que vivem para isso, que até, quando eu digo, não é tão demonstrado, perceba, é diferente, né, dos outros fanatismos, porque, digamos assim, as pessoas, você não detecta só se você estiver muito assim, próximo, né, com os outros que são mais, brigam, são mais agressivos. Esse você não pode não demonstrar nenhum tipo de agressividade, mas você vive para o trabalho. É fanático por trabalho, não vê outra coisa na vida, né? Abre mão da família, de prazer. Isso existe, a gente sabe, né? É o workaholic. Isso, né? É a pessoa que é viciada em trabalho. Aí aquilo que eu falei agora há pouco cabe direitinho, como a luva. A questão de que a pessoa tem uma estreiteza com relação àquela. Não tem uma abertura de repertório, é só aquele assunto específico. E aí o que a gente vai ver? Que ele está compensando alguma coisa. Não dá conta de parar. O workaholic, se ele para de trabalhar, ele deprime. Se ele é obrigado a parar de trabalhar porque quebrou uma perna, por exemplo, ou que tem que fazer uma cirurgia, tem que parar, realmente não tem jeito. Aliás, é uma coisa difícil de acontecer. O workaholic dificilmente adoece. Mas aí é que tá, né? Ele que é viciado em trabalho, aí às vezes acontece, o corpo diz assim, epa, para, se você não para racionalmente, conscientemente, logicamente, você para porque eu tô mandando. E aí o corpo manda, você tem que parar. Aí nessa de parar, o que é que acontece? A pessoa dá um curto-circuito e entra em depressão. E aí é que eu vejo isso no consultório, as pessoas buscarem terapia, porque o workaholic acha que terapia é perda de tempo. E aí quando ele vai para a terapia, que ele vai enxergar de outra forma, ele vai perceber que na verdade aquele esforço todo que ele estava fazendo era para compensar um sentimento de vazio, uma percepção equivocada da realidade que gerava esse tema que eu não posso parar porque se eu parar eu percebo que eu tenho um vazio aqui dentro que eu não consigo preencher, sabe? Ou então eu estou tentando compensar ali uma angústia por me achar um incompetente ou então inútil. Esse tipo de raciocínio é muito frequente no fanático por trabalho. Até manter controle de si mesmo, né? Com certeza. Não dá para controlar, né, Márcia? A gente não controla nada, a gente tem que... Não, é isso, mas é isso que eu estou dizendo. Não controla, mas acha que tem essa sensação focada. E aí, como você diz, o corpo chama, a mente chama, e aí o confronto consigo mesmo é muito mais difícil. Com certeza, com certeza. Tem que parar, né? E eu observo, né, a gente falando dos workaholics, que eles têm orgulho de dizer, né, eu sou workaholic. É muito comum que o workaholic tenha, na verdade, o que se chama de transtorno de personalidade anancástica, que é um transtorno específico em que a pessoa cria métodos rígidos, sistemas, estilos pessoais de fazer o que faz, e aí quem não couber no método dela vai ter dificuldade de convivência com ela. Sabe aquela coisa da pessoa que é muito rígida com a forma de fazer tudo, e aí acaba afastando os outros do convívio justamente porque as pessoas querem ter autonomia de fazerem do seu jeito as coisas. Quando o workaholic encontra alguém que se submete tranquilamente aos métodos dela, tudo flui maravilhoso, mas isso é difícil de acontecer. É difícil, viu?
mais um tema também a gente trazer, né? É um tema riquíssimo, né? Poxa vida, viu? Riquíssimo, né? Tanta coisa para a gente aprender, né? Para a gente falar, né? E assim, né, Danilo? As pessoas, né? Complementando só o que a gente está falando, mas quanto mais informação, mais informações, né? A gente passar e a gente receber melhor. Pessoas com um perfil obsessivo, né? Fanático, ele pode viver somente, você falou isso, mas somente por uma causa, né? E ele quer impor, né, suas convicções, suas crenças às outras pessoas de forma agressiva, porque você não pode reagir, ele quer que você pense igual, né? E que aceite ele dessa forma e não venha tentar meter o bedelho, não, porque é complicado. É como uma devoção, na verdade, da vida da pessoa, né? Uma devoção incondicional, uma devoção exaltada, isenta de espírito crítico. A pessoa não tem ali um senso crítico naquela hora de perceber aquilo como sendo problemático. E isso muito frequentemente leva à intolerância, leva à dificuldade de convivência, porque muito frequentemente essa pessoa acredita que a visão dela tem primazia sobre a visão das outras pessoas. Exatamente. Eu recebi aqui duas mensagens, uma de Edna da Boa Tarde, a da Lilo e Márcia, e parabéns pelo programa que ela está adorando. Obrigada, Edna, também pela sua participação. Deixa eu ver quem mais aqui. Um abraço, dona Edna. Marina diz, boa tarde. Danilo, é difícil conviver com pessoas que têm aquela velha opinião formada sobre tudo. Imagine também que é inflexível em algumas questões. Obrigada, Marina. O pior, eu agradeço também, viu, Maria? A contribuição, como sempre, muito boa. O pior, Márcia, é ver que muitas dessas pessoas são vítimas de uma coisa que a gente já falou aqui há muito tempo. Não sei nem se você vai conseguir lembrar, mas a gente já falou sobre isso aqui, que é o efeito Dunning-Kruger, que é aquele viés cognitivo que faz a gente achar que aquilo que a gente desconhece, na verdade, a gente conhece muito a respeito daquilo. Na verdade, é um grande viés, né? A gente acha que sabe. É aquela história, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Ou seja, isso quer dizer de maneira lógica de que quanto menos eu sei, mais eu acho que sei. Então, o efeito Dunning-Kruger é isso. A pessoa não sabe quase nada sobre um determinado assunto, mas acha que é um expert, que conhece tudo sobre aquilo. E aí, no fanatismo, a gente vê isso muito claramente. A pessoa acha que é um grande expert em, sei lá, política internacional, religiões comparadas. A pessoa acredita que ela sabe tudo sobre aquele tipo de ideologia, mesmo sem ter tido nenhum contato sobre aquilo, ou porque assistiu um vídeo no YouTube, ou 2 vídeos no YouTube, acha que sabe tudo sobre aquilo. É verdade. Se acha expert, né? Terrível, hein? E tá cheio de gente assim, viu? Ah, com certeza. Efeito Dunning-Kruger, vale pesquisar isso. É interessante, rapaz. A gente vê, a pessoa tem baixa habilidade, mas ela superestima a própria habilidade, ela acha que é bam naquele assunto. Não sabe quase nada, mas acha que sabe tudo. E não precisa nem estudar, não precisa se aprofundar não, porque já dominou. Ainda diz assim, ó, o que se tem para saber sobre isso? Eu já sei tudo sobre isso. Aí fala e acha que realmente sabe sobre tudo e acredita piamente. E isso, obviamente, é um traço aí que está dentro dessa perspectiva que a gente falou agora há pouco, de que é quase delirante isso, né? É uma ideia deliroide. A gente vê que tem uma forma de delírio. Tem. É delirante você achar, né? Você acha. E quem sabe muito, por exemplo, muito mais do que nós, né? Cientistas, enfim, pesquisadores, não se acham. Exato. Não se acham. Né? Às vezes você percebe as pessoas que, por exemplo, você pega uma pessoa como eu conheci, eu tinha uma colega que ela em matemática era uma coisa, sabe? Sabia muito, ela formou em matemática, era uma habilidade que ela tinha e que a gente brigava porque ela achava que não.
E não sabe, não é assim, bem assim, não é bem assim, não. Eu não sei tudo, não sei muito, não sei muito. Tudo ela tem certeza que ela dizia que não. Aí é preciso fazer a avaliação aí, no caso, eu não sei especificamente sua amiga, mas assim, é preciso fazer uma avaliação para saber se a pessoa tem o chamado efeito, desculpa, é síndrome do impostor, que é o contrário do efeito Dunning-Kruger, sabe? A síndrome do impostor é quando a pessoa sabe muito sobre o assunto, mas subestima o que sabe, né? Ela subestima, ela acha que não sabe nada sobre aquilo. Mas eu acho, Danilo, que no caso dela, ela achava que ela tinha que saber mais, entendeu? Ela dizia, eu não sei tudo. E ela não sabia, Danilo. Ela sabia muito. Mas não sabia tudo, tanto que ela se aprofundou mais na matemática, fez outros cursos, mestrado, enfim. Entendeu? Eu estava lendo hoje de manhã uma notícia, que eu gosto muito de música, eu gosto muito de rock, né? E aí eu estava lendo a notícia que um cara que é super famoso no mundo da música, ele é produtor, é Rick Rubin o nome dele. Ele é produtor de diversas bandas, ele é produtor do System of a Down, Red Hot Chili Peppers, que é uma banda que eu gosto. E aí ele já é produtor dessas bandas há muito tempo. Mas ele foi pra mídia dizer que ele não sabe nada de música. Oh, meu Deus. Esse deve ter a síndrome, viu? Não é verdade? Eu não sei. Eu prefiro achar que ele, na verdade, é humilde. Humilde, pode ser também, né? Porque um cara bam. Ele é bam mesmo. Dizer que não sabe nada, né? Deixa eu ver. Ana Maria dá boa tarde. E ela pergunta. Por que, Danilo, as pessoas fanáticas querem todo custo convencer as outras de suas crenças e não dão espaço para quem pensa diferente? Muito frequentemente o desejo de convencimento do outro é porque, no fundo do fundo, a pessoa se sente insegura e se os outros pensarem como ela vai se sentir mais segura, ela vai ter mais firmeza de que o que ela está pensando ali realmente é o certo. Então ela precisa que os outros também pensem como ela, para ela se sentir bem, se sentir segura, mas na verdade aquilo é um calço, né? É um mecanismo de defesa do ego. A pessoa está ali tentando se iludir para não sofrer, para não admitir que tem realmente aquele equívoco, que aquilo ali é um equívoco. É difícil para essa pessoa exercitar essa humildade para reconhecer que ela pode estar investindo muito da vida dela em um erro. Existe. Ou seja, o que eu disse com isso, Márcia, só interrompendo sua fala bem rapidinho. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que muito frequentemente o fanático é um orgulhoso. Não admite que erra. Isso. E existe por trás um sentimento de um medo de rejeição? Muito frequentemente, o medo de rejeição está ali, justamente escondendo isso e por isso querendo o respaldo dos outros, querendo que os outros pensem como ele, querendo, né? Ou se a pessoa não quer que os outros pensem como ele, ela se isola, ela fica completamente sozinha, né? Então, essa coisa do isolar-se é uma forma de antecipar a rejeição que vai vir do outro. Aí já que o outro vai me rejeitar, eu rejeito ele primeiro. E acho também, Danilo... Perceba que isso tudo é inconsciente, tá? Sim, é inconsciente, né? Danilo, e assim, a gente vê frequentemente os adolescentes, né? Querendo, assim, eles, eu digo no sentido de achar que sabem tudo, né? E aí você vai, eu digo, o Davi, meu neto, que às vezes Davi entende tudo, vem conversar comigo, claro que é diferente, né? Ele não vem com agressividade, ele não vem, né? Mas ele nem vem tentando convencer, mas tem um discurso de que sabe mais do que sabe, né? Esses traços, por exemplo, um adolescente onde isso é muito forte, né? Onde a defesa do que ele pensa não deve ser olhado com cuidado para não desenvolver, né, esse comportamento, esse perfil fanático. É por isso que a gente precisa estar próximo aos nossos filhos, netos,
sobrinhos, as crianças que vivem conosco e os adolescentes que vivem conosco. É por isso que a gente precisa estar ali coladinho realmente, porque muito frequentemente eles não têm a noção de que eles estão investindo naquilo ali, eles acham que o que eles pensam é certo, acham que o que eles estão falando é certo, que é isso mesmo. E aí, nessa crença, elas chamam, na verdade, em psicopatologia a gente chama isso de anosognosia, ou seja, é quando a pessoa desconhece que tem um problema mental, que tem uma questão mental. Uma questão mental, essa crença disruptiva, né? Então, nesse sentido, a pessoa desconhece que aquilo ali é um problema que dificulta a convivência, que vai trazer consequências para ela no futuro. E se é uma criança e adolescente, é por isso que a gente tem que estar junto, colado ali, para poder mostrar outras possibilidades, fazer exercitar a alteridade, fazer exercitar justamente aí a questão da empatia, o colocar-se no lugar do outro, enxergar com outros olhares, para não cristalizar visões de mundo, para que ela não fique ali aprisionada a um modelo mental único, a uma perspectiva que acabe trazendo mais conflitos do que mais integração na sua vida. Eu tenho uma amiga, umas semanas atrás, ela me disse que estava preocupada com o filho, que estava entrando na adolescência, e ela tem só um irmão. E esse irmão dela, ela disse que ela acha meio radical, sabe? Meio assim, sabe de tudo, entendeu? Rígido com as coisas. E o menino tem loucura pelo tio. E ele acha assim, o que o tio diz, ele acha que está certo, entendeu? E ela dialoga, ela e o marido dialogam com o menino, não é bem assim, você... Mas ela tem medo, ela não vai se separar, mas ela tem medo, mesmo com a educação que ela dá, sabe? Ela está muito próxima, sempre rebatendo, sempre conversando com ele, mas tem medo dele absorver isso do tio. Pois que ela fique, então, com a consciência tranquila e em paz, porque ela está fazendo o papel dela. Entende? A gente precisa fazer nosso papel, a gente precisa fazer. Agora, óbvio que o impacto dos modelos na vida do adolescente, na vida da criança é muito forte, mas a gente faz o nosso papel, a gente tenta mostrar de outras maneiras, sem necessariamente criar um antagonismo, sem criar uma rusga na relação, uma antipatia. Não necessariamente. A gente pode trazer pontos de vista para que a criança ou o adolescente ele consiga transitar entre esses pontos de vista e tentar entender de onde é que veio aquela perspectiva e em que ponto ela tem limitações. Se a gente consegue fazer isso, maravilha, é um bom diálogo, estabelecer um bom diálogo, uma boa relação afetiva com os filhos vai ajudar a ter essa perspectiva. E, acima de tudo, dar o exemplo, né? É aquele lema do Colégio da Polícia Militar que eu sempre falo aqui, Márcia, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso eu não tenho dúvida. É dessa forma, né? Eu tinha uma amiga que ela dizia, filho não faz o que você manda, o que você diz, faz o que você faz. Exatamente. E é uma grande verdade, né? Danilo, a gente vai rapidinho para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouco falando mais sobre saúde mental, né? Sobre comportamento fanático. Até maravilha. A educação na Bahia está dando uma aula de transformação. Novas escolas, modernas, com mais esporte, cultura, ciência e programas como Bolsa Apresenta. Agora chegou a sua vez. É hora de fazer a matrícula e voltar às aulas. Matrículas abertas do dia 16 até o dia 24 de janeiro. Acesse www.educação.ba.gov.br. Todo mundo na escola. Governo do Estado. De segunda a sexta, você acompanha aqui na sua rede Excelsior de Comunicação, às 6 da manhã. Acorda pra vida. Apresentação, Almir Santana. Rede Excelsior de Comunicação, a sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Novo Mané Dendê, a maior obra da história do subúrbio. Primeira etapa concluída.
novas vias, saneamento, novas... Praça, lazer e diversão para todo mundo. Tem quadra pro baba. Mais de 200 moradias. E tem mais. Afinal, o novo Mané Dendê é a maior obra da história do subúrbio. Prefeitura de Salvador. Já é notícia. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, divulgou um novo relatório revelando que crianças de famílias mais pobres são menos beneficiadas por financiamentos do governo para a educação pública. O relatório Transformando a Educação com Financiamento Equitativo destaca que, em média, 1/5 dos alunos mais pobres se beneficia de apenas 16% do financiamento público para a educação, em comparação com 1/5 dos mais ricos, que recebem 28%. O documento analisa dados de 102 países. Entre as nações de baixa renda, apenas 11% do financiamento da educação pública vai para os alunos mais pobres, enquanto 42% são destinados aos mais ricos. A diretora executiva do UNICEF, Catherine Russell, disse que muitos sistemas educacionais em todo o mundo estão investindo menos nas crianças que mais precisam. Para ela, apostar na educação das crianças mais pobres é a maneira mais econômica de garantir o futuro das crianças, comunidades e países. Da ONU News, Ana Paula Loureiro. Estamos apresentando a Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. E 2 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é escritor, é palestrante e servidor público. Estamos falando sobre o fanatismo e os riscos para a saúde mental. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, o telefone é o 3328-7666, ou você pode mandar mensagem para o WhatsApp do programa para 99386-6138. Danilo, eu acho que a gente percebe, né, que essas pessoas, né, falando de todo tipo de fanatismo que a gente reconhece, eles querem sempre ficar perto de pessoas que têm opinião semelhantes, né? E de um modo geral, eu acho que aquilo que você falou no início do programa, isso pode causar um empobrecimento da vida, né? Com certeza. Aí uma dificuldade com relação a transitar em diversos assuntos. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade até de estabelecer um diálogo com alguém numa situação social, porque ela só sabe falar sobre um assunto, ou ela só aceita que as pessoas acreditem nas coisas da forma como ela acredita. E aí, obviamente, vai ficar aquela pessoa chata de conviver, uma pessoa difícil de lidar. Fica uma pessoa que você não faz questão de estar perto, você realmente começa a não querer ela próxima a você. Isso, por si só, já gera um isolamento social, quando não é a própria pessoa que escolhe se isolar para poder evitar o contato, e nesse isolamento ela acaba se embrutecendo, porque acaba se habituando a esses hábitos individualistas que levam à dificuldade de confrontar o que é discordante, né? Confrontar o que é... Ela não consegue fazer isso, não consegue dialogar, sorrir e com educação, com polidez, discordar de um assunto. Não, ela acaba gerando briga, ela pode até ir às vias de fato, e isso é um grande problema. Lúcia, ela pergunta: boa tarde, Danilo, como lidar com familiares e amigos fanáticos intransigentes? Ô Lúcia, se você achar esse manual, você me manda, que eu também tô doido querendo saber. Não tem, Lúcia, não tem um roteiro único, não tem uma forma única, uma receita pronta que a gente possa seguir. Seria muito tentador, até porque as pessoas são diferentes entre si, e a gente acaba tendo que levar em conta essas subjetividades que são únicas, que são singulares. Mas assim, óbvio que a gente sabe que para conseguir algum nível de interação, é preciso, acima de tudo, dar o exemplo, como a gente falou agora há pouco, né? Mostrar que a gente tem uma posição mais tolerante. Agora, óbvio que
existe um limite para essa tolerância. Isso até dá outro programa, né, Márcia? Falar sobre devemos ou não tolerar os intolerantes. Tem discussões filosóficas profundas a esse respeito. Bora falar sobre isso. Né? Discussões filosóficas muito profundas a respeito disso. Não tem como a gente admitir, né, que os intolerantes se tentem impor a sua suposta supremacia e a gente simplesmente calhe a boca e seja tolerante completamente com isso. Não, a gente tem que ter também um limite com relação a isso. Mas óbvio que tentando caminhar pelo lado afetivo, tentando caminhar e mostrando a necessidade da manutenção da boa relação, da boa amizade, da boa vizinhança, do bom contato, isso pode ser mais efetivo do que você querer convencer a pessoa que ela está errada. Isso vai ser bem mais difícil. Porque, como eu falei, existe a nosognosia, né? A pessoa não sabe que o jeito como ela aborda as coisas pode estar trazendo um problema ali. Ela jamais admitiria. Eu vejo isso tanto no consultório. E no CAPES, meu Deus do céu, quantas vezes as pessoas simplesmente não reconhecem que tem um transtorno mental. Aí você vai ver uma situação como essa, tem uma característica bem parecida com isso. Né? A pessoa não reconhece que a visão dela é estreita, ela vai rebater essa perspectiva sua, se tentar convencer que a visão dela é intolerante, aí ela vai rebater também. Não adianta você tentar ir por esse caminho de convencimento. Não funciona. Pois, olha, Eliette também fez uma pergunta, ela dá boa tarde a minha, a Sidneia Danilo ouvintes, ela diz, Danilo, além da saúde mental, quais são os riscos para quem... É uma pergunta que eu vou fazer, viu, Eliette? Quem convive ao lado de fanáticos. Recentemente, familiares e amigos ficaram inimigas por conta de escolha política. Infelizmente, ela conhece algumas pessoas assim. Existe risco de saúde física mesmo, tá, Eliette? E eu não estou falando aí da integridade física diante de um risco de uma briga, quando as pessoas acabam indo para as vias de fato, como a gente falou agora há pouco. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que existe documentado um número muito grande de doenças físicas que têm sua origem nos fatores estressantes da vida, e quando você tem rupturas importantes no seu convívio, por exemplo, no familiar, no afetivo, isso pode reverberar no corpo. Não é à toa que existe, né, um assunto que me apetece bastante dentro da psicocardiologia, né, o chamado coração partido, a síndrome do coração partido. Existem pessoas que morrem de tristeza porque romperam um relacionamento, porque tiveram uma frustração, uma angústia, uma decepção afetiva. Então, isso é realmente uma coisa muito grave. E isso pode impactar no fato de que a pessoa, quando está muito estressada, os níveis de adrenalina, de cortisol no sangue vão lá para cima. Isso faz com que o sistema imunológico vá lá para baixo. Ou seja, você perde força do sistema imunológico e fica completamente disponível para infecções, para doenças em geral, inclusive o próprio câncer. Então, sim, existe um impacto físico para além do impacto mental. Obrigada, Eliette, pela sua participação. Bruno Rocha, ele faz uma pergunta aqui, né? Porque a gente sabe que o fanatismo, né? Eu acho que esse recrudescimento, né, de opiniões, enfim, essa intransigência cresce na era da tecnologia. E Bruno Rocha faz uma pergunta a você, Danilo, até que ponto a tecnologia, por meio das redes digitais, promove essa alienação propositadamente, que é um desalinhamento da identidade pessoal e desconectado da realidade, a fim de interesse de um grupo. Como promover essa blindagem, alienação e aumentar a plasticidade mental no cotidiano? É o grande desafio, Bruno. Muito boa contribuição que você traz. A questão das redes sociais, sem dúvida, acabam dando uma ênfase, elas servem meio como que amplificadores dessas questões com relação à convivência com opiniões diversas. A gente vê que nas redes sociais nós temos a circunstância bem peculiar aí com relação ao
algoritmo que é colocado, né, que acaba fazendo com que a gente viva, de certo modo, numa bolha daquele assunto específico que a gente vive, que é uma coisa que você curte ali, aí o aplicativo entende que aquele tipo de assunto é interessante para você, aí vem, repete e mostra coisas daquele tipo para você, e aí você acaba circundado em assuntos específicos do seu interesse e meio que fechado numa bolha que impede que você conviva com bolhas outras, com outras perspectivas, com outras noções. Então aí a gente vai perceber justamente que as pessoas acabam recrudescendo as suas opiniões, endurecendo. É quase o que o professor Hermógenes chama de egoesclerose. A pessoa fica aprisionada, existe um entupimento, um endurecimento do ego, um enrijecimento, e aí as pessoas acabam usando as redes sociais para destilar ódio. Os haters, né, que ficam falando mal e simplesmente elas se escondem por trás do anonimato, e aí, diante daquele anonimato, elas falam coisas sem freio. O impacto disso pode ser drástico, pode ser dramático. E isso realmente é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque o mundo não é o que a gente vê nas redes sociais. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente está dentro de uma bolinha ali e acaba achando que as suas crenças estão sendo confirmadas naquela rede social. Isso é um grande problema. Isso, Danilo. Complementando assim, uma opinião minha, eu fico observando, né, pelas redes sociais, às vezes não me passa, às vezes eu vou dar uma opinião de alguma coisa que eu gostei, né, também não sou escrava, e vejo assim, às vezes uma pessoa bota uma coisa bonita ou alguma coisa da sua vida, e aí você vê os comentários desqualificando, gratuitos, você entendeu? Falando da vida da pessoa, do tipo, a pessoa fez até uma viagem, a pessoa conhecida, uma viagem bacana, pô, que lugar legal, bonito, aí o outro já fica. Numa época dessa, você está vivendo aonde as pessoas com salário mínimo, você entende? A pessoa se acham no direito de dar opinião e outras opiniões pessoais ao outro sem conhecer, sabe? É incrível. Mas, vamos falando agora, que a gente tem pouco tempo, sobre os problemas graves de saúde relacionadas ao fanatismo, né? O que a gente vê que tem gritos a favor disso, contra a vacina ou contra isso, enfim. Então, isso não é uma coisa nova, não. Então, esses indivíduos ou grupos, né, podem desenvolver, por exemplo, Danilo, uma crença sem nenhum fundamento científico e se arrastar por elas, os grupos crescerem, enfim, e também impactar em outras pessoas até que acreditavam, mais crédulas. É muito frequente isso, né, Márcia? A gente vê que, infelizmente, as pessoas acabam reproduzindo essas lógicas e aí acabam tendo uma exposição a determinadas ideias que levam a problemas outros, como, por exemplo, os problemas físicos, né, as doenças, as infecções, como no caso da vacina, a questão das vacinas. Sim, existe um problema sério com relação a isso. As pessoas muito frequentemente envolvidas nesse efeito Dunning-Kruger, né, elas acreditam que sabem mais do que realmente sabem, reproduzem essas ideias nada científicas como se fossem verdadeiras. Curioso é perceber que elas usam terminologia científica, usam ideias supostamente científicas para poder propagar suas ideias pseudocientíficas e aí acabam impactando na saúde coletiva, não só na saúde delas, exatamente, como da coletividade, né? Sociedade, O fanatismo é um risco para a sociedade, né? É um grande risco. E assim, existe tratamento para o problema? Vale a pena buscar ajuda? Vai ser difícil que a pessoa admita que tem um problema, mas se ela consegue ter esse tipo de humildade, maravilha, que ela procure ajuda, que ela seja estimulada, inclusive sensibilizada pelos familiares, pelos amigos, para que busque ajuda,
que assim ela vai ter a possibilidade de ampliar o repertório, flexibilizar as ideias e aí conseguir, diante de uma ajuda profissional, quem sabe até dissolver esse comportamento. Pois é, Danilo, chegamos ao finalzinho. Eu quero lhe agradecer mais uma vez e a gente vai falar ainda muito sobre saúde mental, viu? Agradeço muito, obrigado, eu agradeço inclusive em nome da população por esse espaço maravilhoso para a gente falar de temas tão relevantes para as nossas vidas, para a nossa convivência. E vamos continuar falando. Até uma próxima. Grande abraço. E assim eu me despeço, agradecendo aos ouvintes pela